Boa tarde, pessoal. Sou a Márcia Bastos, nutricionista da empresa Ponto Nutri, e a gente está hoje aqui mais uma vez, em nome da ABERT, para a nossa reunião técnico-operacional, e hoje, né, com o tema de recadastramento anual com o Conselho Regional de Nutrição, né, e os nossos participantes hoje são o Wellington Pulim, conselheiro, Lucelena, gerente técnica, Amanda Cardoso e Alexandre, que são do setor técnico, chefe setor assistente técnico, certo? Administrativo também, tá? Que estarão conosco, tirando as nossas dúvidas e dando maiores detalhes, né, sobre a importância do recadastramento. Boa palestra para vocês e aproveitem. Gente, obrigado pelo convite, desejando aí que possa esclarecer todas as dúvidas. E eu sou o Wellington, né, como a Márcia apresentou, e a gente fica à disposição. Obrigado. Então, boa tarde, eu sou Lucelena, sou gerente técnica do Conselho Regional de Nutrição. Também quero agradecer, acho que é sempre uma oportunidade, o Conselho está procurando essas aproximações, sabe? Acho que isso é muito importante, então que seja a primeira de muitas reuniões que a gente possa fazer com vocês. E para a gente também é muito importante esse esclarecimento de dúvidas, porque a partir do momento que vocês fazem melhor o recadastramento, fique mais claro para vocês, isso vai gerar menos trabalho para a gente e a gente vai conseguir atender vocês com mais qualidade, gerando aí maior valor no nosso trabalho realizado. Então, é muito bom para a gente também, e a gente está muito grato pelo convite, tá? Então, eu vou começar apresentando aqui, fazendo uma breve apresentação, uma contextualização, e aí eu vou dividir a apresentação aqui com a Amanda, que trabalha direto com análise de recadastramento. Muito bem. Então, aqui é só o título da nossa apresentação, só para contextualizar. Então, o Conselho Federal, o Conselho Regional, agora, bem recentemente, em julho, houve uma alteração do nome do Conselho, Conselho Federal de Nutricionistas, para Conselho Regional de Nutrição. Isso aconteceu por meio de uma lei que regulamentou a posição do técnico de dietética. Salvo engano, é a Lei 14.952. E ela, né, além de regulamentar a profissão do técnico, mudou o nome dos conselhos, né? Conselho Federal de Nutrição e Regional de Nutrição. Então, os conselhos, eles são autarquias federais, criados e mantidos por unidade dos seus inscritos, que obrigatoriamente devem se inscrever. Então, a maior receita do conselho, com certeza, é em relação à inscrição dos nutricionistas e dos técnicos de nutrição e dietética. E o conselho, né, a gente está falando aqui para alguns nutricionistas, vocês sabem disso, que os conselhos eles foram criados para fiscalizar, orientar e disciplinar o exercício das duas profissões, o técnico e o nutricionista. Nós colocamos ali aquele pontinho, por quê? Para destacar a nossa jurisdição. Então, o Conselho Regional da Terceira Região, que é o nosso, abrange os dois estados, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, nós temos abrangência nesses dois estados, ok? Hoje, nós somos mais ou menos aí, por volta de 56 mil nutricionistas ativos, quase 10 mil técnicos em nutrição ativos e por volta de 12 mil PJs ativos. Então, só para vocês terem uma ideia, esse quantitativo de técnicos é maior que muitos conselhos regionais do Brasil. Então, nosso conselho regional é o maior do Brasil, tá? O nosso regional é o maior do conselho, por número de profissionais e por número de empresas também feitas. Nós destacamos aqui, dentre as muitas resoluções que a gente tem que seguir, a resolução 702 de 2021, ela é relativamente nova, ela dispõe sobre a inscrição das empresas no conselho. No caso, as empresas, ela vai descrever as empresas que estão obrigadas ao registro, que são aquelas com atividade fim na área de alimentação e nutrição, por exemplo, as concessionárias. Então, essas empresas, elas pagam uma anuidade para o conselho, né, de acordo com o capital social. E, do outro lado, as empresas cadastradas, né, elas não têm atividade fim, mas elas têm uma atividade de apoio no setor de alimentação e nutrição,
e elas são, tanto uma como outra, obrigadas a apresentar um nutricionista responsável técnico. E desse bloco não paga, né, das empresas, estão os hospitais, as instituições de longa permanência para idosos, e assim por diante, tá? E nós destacamos aqui, que é o contexto aqui da nossa reunião, onde as concessionárias se encaixam, é no artigo 3º da 702 e no artigo, no inciso 1º. São as empresas que exploram serviços de alimentação e nutrição humana nas pessoas jurídicas de direito público ou privado. Então, como eu disse, então essas empresas pagam uma anuidade do conselho, e o conselho, então, vai fazer essa inscrição, devendo as filiais serem formadas por unidades, na mesma inscrição, com seus respectivos nutricionistas responsáveis técnicos por unidades. Então, isso aqui a gente também vai detalhar um pouquinho mais para frente. E aqui nós trouxemos essa diferença de recadastramento de pessoa jurídica e recadastramento de pessoa física, que também pode causar assim, muita confusão, né? Então, o recadastramento de pessoa jurídica, não sei quanto tempo vocês estão nesse segmento, mas pessoa jurídica, desculpa, desde 2009, todo o nosso recadastramento é feito de forma online, tá? Diferente até de outros regionais aqui no Brasil, aquele mapinha podia ter explicado um pouco melhor, mas o Brasil hoje tem 11 conselhos regionais, tá? O nosso é o da 3ª região, então são 11. Então, apesar do conselho, né, a gente segue a legislação do sistema do Conselho Federal de Nutrição, então cada conselho tem as suas particularidades. Então, nós temos as nossas particularidades. E o que seria essa grande particularidade do CRM3? O nosso número de técnicos em nutrição e dietética. Então, vocês devem conhecer a Resolução 600, ela fala de atribuições, ela fala de parâmetros numéricos, mas ela só tem o quantitativo de nutricionistas, não tem o quantitativo de técnicos em nutrição e dietética. Então, o CRN3, desde 99, o CRN3 tem atos normativos, depois portarias, que contemplam o técnico, porque é um número muito grande aqui no nosso regional. E a Resolução 600, ela tem um artigo que ela diz que é uma resolução nacional, mas ela tem lá esse artigo que descreve, né, que cada conselho regional ele tem assim uma maleabilidade, vamos dizer assim, de se adequar de acordo com a sua realidade. Então, por isso que nós, os 3, vocês devem conhecer as nossas portarias que contemplam o técnico, porque isso está permitido, está descrito lá na Resolução 600, tá? Voltando aqui nesse recadastramento, então, o nosso recadastramento de pessoa jurídica é online desde 2009, tá? Feito anualmente, então, todo início do ano a gente envia uma news, anteriormente era um e-mail, era um ofício, né? Era um ofício, hoje é só uma news, informando sobre esse recadastramento, que geralmente é isso, né? A gente começa a divulgar na segunda semana de janeiro, e informando que as empresas têm até o 31 de março para atender ou responder esse recadastramento. Então, para as empresas registradas, nós emitimos a certidão de registro de regularidade, a CCR, a CRU, que é a certidão de registro de unidade, o registro de atestado de capacidade técnica e atestado de responsabilidade técnica. E o prazo para análise de 30 a 90 dias para análise. É assustador? Para a gente também, tá? Quando a gente fala aqui de 90 dias, então é assustador para a gente também. Mas o que eu acho que é importante vocês saberem? Então, desde 2001, o Conselho está adotando, ou vem adotando a metodologia Lean, né? Então, não sei se vocês conhecem, metodologia Lean para enxugar processos, então a gente tem feito isso na fiscalização, e assim, com muito sucesso, a gente já conseguiu reduzir esses prazos, né? Então, a gente já conseguiu reduzir de 90 dias para 45 dias. Então, é pouco? Acho que não. Então, a gente já melhorou e nós estamos em constante mudança, porque isso também para a gente é ruim. Mas eu acho que é importante vocês saberem disso, né? Que é um período que incomoda também para o Conselho, mas que a gente está trabalhando para isso. A gente está lá num projeto, né, Alexandre, no setor, tentando melhorar esses prazos, porque gera retrabalho para vocês, para a gente, estão tentando melhorar. Então, acho que isso é um ponto positivo que a gente traz para vocês. Por outro lado, o recadastramento de pessoa física, ele demorou para acontecer. Aqui foi 2009, ali 2019, tá?
10 anos depois, o recadastramento de pessoa física também é só online. Isso, depois de 2020, com a pandemia, acelerou essa documentação online. Hoje nós não recebemos nada, nenhum documento físico. Então, ela não tem periodicidade, por quê? O profissional vai informar esse vínculo, esse recadastramento, a partir do momento que ele tem um vínculo, mudou de empresa, entrou numa outra empresa, então ele vai fazer a qualquer momento essa atualização lá no Conselho. O Conselho emite anotação de responsabilidade técnica para PJs e unidades clientes, e esse prazo aqui também nosso, a gente está em outro processo do LIM, outro processo que nós estamos trabalhando, para reduzir esse prazo. Também já era 120 dias, né, Amanda? E já reduzimos, conseguimos até diminuir para 30 dias de dar essa devolutiva, que é onde isso aqui também o Conselho é muito questionável, né? Por que demora tanto para emitir o documento? Tanto de PJ como de RC. Eu acho que por enquanto aqui a minha parte é essa, vou pedir para a Amanda continuar, e você... Tem uma pessoa que fez uma pergunta, né? Em caso de licitação pública, como é que a gente acelera a liberação do CLM? Porque é isso que está deixando o pessoal Vamos meio... falar, tá? Pode ser? A gente responde depois? Pode. Boa tarde. Vamos continuar. Eu falo o prazo já. Eu falo o prazo. Vamos falar agora. A gente já mostrou o prazo aqui, né? E a gente tem realmente um pedido de urgência, né? O que a gente costuma fazer é a análise realizada seguindo a ordem cronológica de envio. Então, quem enviou primeiro vai ser analisado primeiro. Mas tem o nosso prazo aqui, relativamente grande, né? Estamos trabalhando para diminuir. Como tem muita gente que pede urgência, tem essa possibilidade. Então, a gente pede para formalizar o pedido de urgência por e-mail e anexar um documento comprobatório dessa urgência. Que pode ser, por exemplo, o edital da licitação que a empresa pretende participar. Isso é para ficar finalmente registrado o porquê que a gente está passando a solicitação de uma empresa na frente da outra, né? A gente não pode beneficiar na empresa. Basicamente, uma gente registrado teve motivo, um pedido formalizado de urgência daquela empresa. Isso tanto para recadastramento de pessoa jurídica quanto para recadastramento de pessoa física. Porque, muitas vezes, o recadastramento de pessoa jurídica depende da conclusão do recadastramento da pessoa física, da finalidade. Tá? E vou só também ainda no prazo. O prazo de clube aqui, que para envio do recadastramento de pessoa jurídica, ele deve ser enviado na segunda quinzena de janeiro, varia no ano, mas a gente sempre comunica, até 31 de março. Pode enviar depois disso? Pode. Mas esse é o prazo recomendado justamente para que a gente tenha tempo para fazer análise e para fazer a renovação dos documentos. Tá? Então, eu estou segura que não vai ser apuros quando for necessário então de documento. Tá? Vamos lá. Plano de análise, os critérios para análise. As principais evoluções normativas que nós usamos são a resolução CFM 618, ela fala sobre a valorização do nutricionista, atribuições e estabelece parâmetros numéricos mínimos de diferença, tanto a carga horária do nutricionista quanto a composição do quadro técnico. E como a doutora já tinha comentado, né, a gente tem também a resolução 605, ela fala das atribuições e a área de atuação do técnico em nutrição e dietética, mas não estabelece parâmetros numéricos para o técnico. Acho que dentro dessa questão de números, eu posso fazer uma pergunta que mandaram aqui no chat? Thalita Barcelos mandou. Gostaria de saber se haverá alteração na tabela de carga horária por quantidade de refeições nas unidades. Acho que está perguntando se vai ter revisão, né? Da resolução 600. Por quantidade de refeições nas unidades. Então, olha, seria a portaria 341 de 2018, que nós utilizamos no CRM, né, como eu disse, tem parâmetros numéricos definidos na 600, mas cada regional tem autonomia para fazer quais parâmetros, que a gente tem feito 4 anos, ela está vigente e no momento não temos revisão nenhuma. Tá? Por enquanto, não. Então, o que nós pretendemos é fazer uma revisão de todas essas portarias, que elas são de 2018, tá?
mas a gente vai aguardar um pouquinho, até porque a gente vai ter aí a resolução sobre responsabilidade técnica, a 176, ela ainda está em vigor, mas já foi publicada a outra, que vai mudar totalmente os parâmetros de anotação de responsabilidade técnica, mas isso vai ter um período de 180 dias. Então, provavelmente a gente não vai mudar nessas portarias por enquanto, mas a gente pretende mudar, porque ela fica até outras resoluções que já estão desatualizadas, tá? Mas o que está em vigor é o que a Amanda está dizendo aí. Então, nós temos também a portaria 340 de 2018, que ela define parâmetros para hospitais, clínicas em geral, e similares, né? Porque a gente utiliza ela para concessionárias. Tem concessionárias que atendem hospitais similares, né? Então, utilizamos de acordo com a atividade do cliente. Então, tem a portaria 306 de 2016, e ela estabelece parâmetros para alimentação escolar na gestão pública. E a resolução 576 de 2016, que fala justamente sobre procedimentos de classificação, análise e concessão da noção de responsabilidade técnica, e, na verdade, foi o que acabou de ser publicado já uma nota. Então, ainda está em vigor, porque a nova tem um prazo de vigência sempre 180 dias, tá? Mas, no momento, a gente ainda utiliza 576. Então, vamos lá falar do reconhecimento de pessoas jurídicas agora. Basicamente, ele é feito em 4 passos, a gente pode dizer. Logo no início da tela, como do processo, tem a parte de editar PJ. Depois vem o cadastro das unidades clientes, também das filiais, da instituição. Depois, o cadastro dos nutricionistas, que são responsáveis técnicos de unidades clientes, e também o RT geral da empresa. E, por último, o cadastro dos nutricionistas técnicos de nutrição dietética, que compõem o quadro técnico, também a segunda frente, tá? Então, naquela primeira tela, clicando em editar PJ, a gente tem os dados básicos do cadastro mesmo da empresa. Razão social, nome da família, o CNPJ, objeto social, capital social. E aqui eu trago a importância de manter os dados atualizados conforme o ato constitutivo vigente, né? O ato constitutivo mais atualizado. Porque são com esses dados que a própria empresa cadastra no estabelecimento de pessoa jurídica que os documentos são emitidos quando ela solicitado. Tá? O que acontece? Por exemplo, se você apresentar uma certidão de irregularidade, que é a antiga CNQ, num processo licitatório tiver alguma divergência, o órgão citante pode considerar que o documento inválido. Então, é muito importante se atentar a esses dados. O segundo passo, então, é o cadastro do delegado. Aqui pode ser cadastrado os filiais da empresa mesmo, mas principalmente as próprias empresas que são clientes dos concessionários. Conforme você clica lá no ícone verde, você vai cadastrando. Muitas empresas clientes já foram informadas anteriormente por outra concessionária, então esses dados já contato com o isso já acelera o preenchimento. Se não, se for uma empresa cliente que nunca foi informada para a gente, ela se habilita para que vocês preencham o inicial, endereço, administrativo. E aí, se for cadastrado, vai sendo listado nessa tela. O próximo passo, então, é o cadastro do RT. Do RT geral, assim, né, do responsável técnico daquela concessionária, da inscrição daquela concessionária na nossa jurisdição. São Paulo e Mato Grosso. Então, o primeiro passo, no cadastro de um profissional aqui, é você informar o CNPJ ou do cliente onde ele atua, ou então da próprio CNPJ da concessionária, que está escrito no conselho, se ele for o RT da empresa, a RT geral, digamos assim. Funcionalidade. E aí, conforme eu estou cadastrando, ele vai ter um listado. Então, veja que na coluna RT, no final da página, ele identifica como RT, RT geral ou RT de unidade. Então, assim, cada concessionária, ela vai ter um nutricionista responsável técnico, que vai identificado como RT geral. No máximo, 2,
se aquela concessionária tem atividade nos dois estados da jurisdição. Se vai ter um formato de inscrição, tem um percentual. Se não, é apenas um. Os demais vão ser identificados como uma empresa de unidade. Tá? O último passo seria, então, o cadastro dos demais nutricionistas e técnicos que atuam compondo o quadro técnico do campo funcionário e seus clientes. Tanto no cadastro do nutricionista que acompanha o quadro técnico como no MST, do MST de unidade, é muito importante se atentar ao formato do número de inscrição do profissional. No sistema pode não localizar. Então, é importante se atentar se o profissional tem uma inscrição ativa ou ele ainda tem inscrição provisória, que seria o BAP. O profissional que tem inscrição provisória, lógico, ele está habilitado para atuar normalmente, mas tem essa diferença no formato do número de inscrição dele. Isso pode fazer diferença na hora do sistema localizado. Tá? Então, o técnico, há um tempo atrás, no formato diferente, numeração BAP, atualmente, não importa o ano da aplicação dele, né? Não se fala em conselho, todos são T, traço e a numeração. BAP, se for caso de produto. No caso do cadastro dos profissionais, como foi em quadro técnico, da mesma forma. Primeiro, informa-se o projeto de atuação dele, né? Sim, legal. Depois, faz o cadastro. E aí, a gente tem essa mensagem, né? Comum. Justamente, que acontece. Ela aparece quando? Ou é um profissional novo na empresa que ainda não fez o relacionamento profissional. Pode ser que ele já tenha enviado, mas se ele for RT da funcionária ou RT de unidade, isso ainda vai passar para análise. Então, o vínculo dele ainda não está considerado ativo. A empresa não consegue inserir, mesmo que já tenha enviado e esteja de análise. Tá? Então, o que a gente orienta? Verifique se o RT já recebeu a anotação de responsabilidade técnica dele por e-mail. Tá? O documento, na verdade, não vai por e-mail, mas vai um aviso informando que o documento está disponível no módulo de cadastramento. Se ele recebeu esse aviso sobre a anotação de RT, significa que o recadastramento foi analisado, não há pendências, foi concluído, e o vínculo dele já está ativo. Então, a empresa vai conseguir inserir. Desde que o recadastramento é pessoa jurídica, né? Desde que, lógico, ele esteja digitando o formato do documento de inscrição do profissional ativo. Outra coisa, outro motivo, né? Pode acontecer. Tem profissional que acaba informando no recadastramento profissional o vínculo dele com o CNPJ de uma filial da concessionária. Sendo que o CNPJ que foi utilizado na inscrição da concessionária no CRM3 foi de matriz. Como concessionárias fazem a inscrição do tipo registro nos CRMs, e é um tipo de inscrição sem ônus de unidade, a gente faz uma inscrição, né? Os demais filiais vêm sendo informados naquela mesma inscrição. Então, quando o profissional ele pode atuar em qualquer filial, em qualquer unidade daquela concessionária na jurisdição. E no momento que ele faz o cadastramento, ele tem que formar o vínculo dele, como CNPJ, da concessionária, sempre no papel, para o sistema conseguir fazer toda a vinculação. Tá? Bom, agora vamos falar um pouco sobre o cadastramento da pessoa física. A primeira coisa que a gente orienta, o cadastramento da pessoa física precisa ser feito pela pessoa física, tá? Precisa ser feito pelo próprio profissional. Até porque o acesso é feito por meio de login e senha do próprio profissional, que deve ser pessoal intransferível. Então, caso alguém da empresa tenha tido conhecimento da senha, muitas vezes o profissional tem dificuldade, tem urgência, né, pede ajuda e acaba tentando senhas, às vezes acontece atendimento, né? O profissional que ajuda, faz para mim, por favor, tem urgência, não posso fazer, não me passa a senha. Caso alguém tenha conhecimento da senha, por acaso, pode orientar o profissional acesso o atendimento no site do CRM3, faça o login, clicando no menu azul à esquerda, tem a opção de ferramentas e é possível alterações, tá? Isso é muito importante para a segurança das informações pessoais dele e para a velocidade todas as atualizações
as informações cadastradas em ambos os módulos, em ambos os sistemas. Tá? Assim, mas eu acho que essa foi o mais importante, assim, para que todos tenham ciência, inclusive as empresas, sobre o recrutamento de pessoa jurídica. A gente está reforçando aqui, visualizando já na tela do recrutamento de pessoa física, essa tela, tá? Lá em cima de diferentemente, quando chega no local de trabalho, colocando mais no local, o profissional tem que informar o CNPJ do contratante, que é a concessionária, né? Porque muitas vezes confundem, né? Eles querem informar ali já o cliente onde está alocado, de fato. Pode passar um pouquinho mais alto, o pessoal pediu? Tá. Desculpa. Mas, então, aqui, em local de trabalho, o profissional precisa cadastrar o CNPJ do contratante. Então, a CNPJ da concessionária e não da unidade cliente aonde ele está alocado, certo? Lógico, o CNPJ da concessionária que está escrito no conceito, para que o sistema faça o vínculo e seja reconhecido quando a empresa for realizar o cadastramento da pessoa jurídica, tá? Cadastrando o local de trabalho, a concessionária, né, o contratante, ele vai ser listado aqui, porque a gente tem de exemplo essa empresa teste, né? E aí, você pode localizar os ícones ali do estado, o primeiro ícone, e no ícone UN é possível cadastrar agora sim o cliente onde você está alocado. Outra informação importante para que a concessionária e os profissionais tenham isso muito bem claro, que é uma das pendências muito comuns para a gente que faz análise lá no conselho. Então, os profissionais costumam ter dúvidas quanto à atribuição técnica. Então, é exatamente essa nomenclatura que está no sistema. Desculpa, na verdade é responsável técnico, né? Responsável técnico, ele é o responsável pela inscrição daquela concessionária no conselho. Vai ter um só na nossa jurisdição. Ou dois, caso a concessionária tenha atividade dos dois estados. RT de unidade, aí a concessionária pode ter várias, dependendo do número de filiais e de clientes, de unidades clientes que ela tem, tá? E o quadro técnico são os demais profissionais que não atuam como responsável técnico da empresa, nem como RT de uma unidade. Podem ser nutricionistas e técnicos em nutrição. Tá? Muitos profissionais acabam mandando, então muitas vezes a gente tem uma concessionária e recebe, vamos supor, 10 recadastramentos profissionais com informação de responsável técnico. E a gente fica na dúvida, qual dos 10 é o responsável de fato, né? Então isso acaba gerando um atraso, né? Leva mais tempo para a gente identificar, para a gente pedir esclarecimentos, né? Tá? A gente não tá fazendo aqui o passo a passo, né? Preenchendo campo por campo, mas é bom ter ciência aqui, tanto para o cadastramento de pessoa jurídica quanto de pessoa física. Nós temos no site um passo a passo, que é um arquivo, tem as orientações, esses links que eu coloquei, mas também tem um arquivo que é o passo a passo com telas de como faz a atualização, essas duas atualizações, esses dois sistemas, né? Então, ali, empresa, recadastramento anual da pessoa jurídica já inscrita, recadastramento de pessoa jurídica, em profissional, recadastramento profissional, a gente tem as orientações desse outro sistema de atualização do profissional. Agora a gente vai falar mais sobre documentos. Tem mais alguma dúvida sobre cadastramento? Tem. Eu acho que é sobre cadastramento. Eu ia deixar mais pro final. Talvez seja melhor falar tudo de uma vez no fim, né? Pode continuar? Então, né? Se não ficar parando. Então, os documentos que são emitidos para a licitação. Nós temos a certidão de registro de atestado de capacidade técnica de pessoa jurídica, atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços e os acervos de PF e de PJ. Tá?
Desde maio deste ano, nós não temos mais taxa de emissão de nenhum documento, nem desejo de licitação. A anotação de responsabilidade técnica já não tinha mesmo. E até da certidão de registro, da certidão de registro e regularidade, tanto de unidade, não temos mais taxas. Bom, desses 4 documentos de licitação que nós emitimos, primeiro requisito comum a todos eles: a empresa precisa ter a certidão de registro e regularidade vigente, tá? Esse é o primeiro critério. Por isso é importante se preocupar com atualização de dados, com prazo de envio do recadastramento de pessoa jurídica, tá? Então, vamos falar do atestado de capacidade técnica. O prazo para análise é de 10 dias úteis. E quando a gente verifica alguma pendência, a gente pede alguma diligência, a gente dá o prazo de 5 dias úteis para a pessoa jurídica retornar, tá bom? Como solicita esse documento? É pelo site, via autoatendimento. Precisa enviar por lá o requerimento e o próprio atestado de capacidade técnica emitido pelo cliente. A gente pode resumir que os critérios de análise para a concessão dessa certidão de registro são 3. Então, a gente verifica os itens obrigatórios da elaboração do documento, tem que constar no documento, a tempestividade da informação do cliente para o CRM3 e a descrição do serviço prestado. Então, quais são os itens obrigatórios que precisam constar no atestado? Identificação da PJ contratante, da contratada. É preciso constar o responsável e o cargo de quem expediu o documento, data e assinatura. Também preciso identificar no atestado o instrumento jurídico que deu origem à prestação daquele serviço, período de início e término, e aí a legislação é bem clara, ela pede data inicial e final no formato dia, mês e ano, tá? Não pode ser dos meses. O nome da unidade cliente, onde o serviço foi prestado, o nutricionista responsável técnico da unidade, o RT da unidade onde o serviço foi prestado, que acompanhou aquele serviço, e a descrição do serviço prestado, ou seja, o quantitativo. Tá? Amanda, eu posso só complementar? Sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre, sou chefe também do setor de atendimento à pessoa jurídica da área administrativa. Com relação ao nutricionista responsável técnico da unidade, não basta ser o último informado na unidade, tem que constar todos que passaram pela unidade durante o contrato desse período aqui. Caso contrário, a gente vai cair numa diligência e demora um pouco mais para se deferir todo o processo. E com relação a esse período e o serviço prestado, é bem importante que saibam que a pessoa jurídica tem 30 dias úteis para informar o cliente ao conselho no recadastramento de PJ a partir do dia, mês e ano do início do serviço. Então, iniciou dia 2 de janeiro, 30 dias úteis daquele exercício para informar o conselho. Se passar do 30º dia, a informação tem que continuar a ser feita para efeitos fiscalizatórios, porém, pela legislação, a gente não pode aprovar a expedição da certidão. Não pode. Não tem, não. Ele é obrigado a corrigir, porque para efeito de fiscalização tem uma obrigatoriedade, né, de estar tudo correto, inclusive até para não haver nenhum tipo de punição, porque a legislação prevê sanções se a informação estiver inadequada. Então, a correção resolve esse problema, porém, a pior sanção é a não expedição do documento. E a gente não tem como abrir precedente. Não pode se agir nem em benefício nem em prejuízo. Então, a gente fixa muito essa informação quando vai esclarecer alguma dúvida, seja por e-mail, por chatbot, nessas reuniões que a gente faz, porque tem que ser respeitado esse prazo. Tá bom? E além do prazo, o dimensionamento ele tem que estar correto.
conforme consta no contrato e conforme vai constar no atestado. Aí a gente tem, assim, algumas situações, né? Que são aquelas assim, mas eu tive um aditivo contratual que alterou tanto o período, aumentou, né? Prorrogou o período, como também o número de refeições. Essa informação de alteração tem que constar em até 30 dias úteis e o aditivo também tem que constar com alteração no atestado. Caso contrário, também é indeferido. Então, tem que se prestar atenção nisso, porque aparecem muitas situações iguais a essa. A gente já teve casos assim de que o atestado tinha 1.000 almoços, por exemplo, por dia, foi informado 800 porque tinha havido uma redução num determinado período. Mas o contrato estava vigente e o atestado apresentado era de 1.000. Então, se houve alguma alteração, tinha que constar aquilo. Mas foi pela média, porque tem dias. Não, é pelo máximo. Você tem que colocar o número que está no contrato no atestado. Se a empresa praticou durante uma semana só 800, aquilo foi uma média sazonal que não se manteve durante o período todo do contrato. Se há um aumento, uma diminuição documental, então o atestado também tem que constar essa informação. Digamos que, como aconteceu em alguns casos na pandemia, e houve uma cessão do serviço, né? O serviço foi interrompido, houve um aditivo contratual que interrompeu, e aí lá no recadastramento informaram o número 0. Nós nos deparamos com algumas situações assim. A gente pede o contrato e o aditivo que demonstra aquilo para poder provar que teve 0, porque no atestado apresentado não consta 0, consta 1.000. Tá bom? Então a gente sabe que naquele período, realmente nesse período teve 0, depois quando voltou com os 1.000 de novo. Então o que a gente pede? Que essas informações constem no atestado. Mas o órgão, cliente, a pessoa jurídica, que pode ser até privada também, pública, o direito público ou direito privado, eles não gostam de fazer alterações no documento, eles têm um formato já para expedir, etc. Tal. Bom, a gente está num trabalho de linha onde a gente está pensando em criar um modelo específico de acordo com a nossa legislação para que vocês possam passar essa informação para o cliente dizendo, olha, o conselho só registra se estiver desse jeito. No momento, não existe esse modelo, então cada um apresenta de uma forma, o que também causa até uma dificuldade na análise, né? Porque demora mais, dependendo da forma como está descrito, mas é importante saber que a gente tem uma legislação que determina que determinados itens sejam obrigatórios no documento e que existem condições também para que esse documento seja deferido. A gente confere os itens obrigatórios e verifica se, dentre as condições, está tudo regular. Com PJ ativa, tem a CRR, tem todos os nutricionistas informados adequadamente e assim por diante. Qualquer diferença nesses dados causa, no mínimo, uma diligência. E os que causam indeferimento são o prazo informado acima dos 30 dias úteis e dimensionamento a menor. Ele pode ser a maior? Pode. Se você pratica, na verdade, o seu contrato está 1.000 e você está praticando 1.200 e informar 1.200 no recadastramento, você não vai causar impacto nenhum. O seu documento será registrado, mesmo e que seja maior do que está no atestado. O que não pode é estar a menor. Tem que estar religiosamente descrito no atestado a mesma coisa que foi informada para o conselho. Tá bom? Era essa a minha intervenção que eu queria fazer. Mais um detalhe sobre a tempestividade. Quando a gente fala que a concessionária tem 30 dias úteis a partir do início do contrato para informar aquele novo cliente para o conselho,
a gente considera a data da informação a data do envio do recadastramento de pessoa jurídica. Por quê? O módulo do recadastramento de pessoa jurídica ele funciona assim. Você pode acessá-lo, cadastrar algumas informações, as informações são salvas, você fecha e continua amanhã. Mas enquanto você não envia, todos os dados que estão lá, eles foram salvos, mas não foram enviados, eles estão editáveis. Então a gente não considera, tá? Então não basta você cadastrar, hoje é o 30º dia, você cadastra hoje, não enviou, não pode ser considerado, tá bom? Então considere a data do envio do recadastramento. De quantitativo, o Alexandre já explicou bastante. Reforçando que tem que ser por tipo de refeição, né? Então, de jejum, são tantos de jejuns, tantos almoços, tantos jantares, tá? Então, por tipo e a quantidade de refeições fornecidas ao dia. E aí acontece, para contratos mais longos, né? A gente falou no começo que o arrecadamento da pessoa jurídica ele deve ser feito anualmente. Isso não significa que pode ser enviado só um ao ano, né? Se você enviou lá no começo do ano, nós analisamos e concluímos. Você tem um novo cliente, você mudou de responsável técnico, você vai enviar novamente. Então, pode ser enviado vários durante o ano. Então, se, por exemplo, se você teve um contrato de um ano, mas naquele ano você enviou 5 atualizações para a gente precisa conferir as 5 atualizações. E esse número de refeição precisa bater nas 5 atualizações que você enviou naquele período, tá? São todas as atualizações de dado que estão dentro da vigência daquele contrato, que a gente precisa verificar essas informações, tá? Bom, a gente está indicando aqui no site onde a gente tem a orientação sobre todos aqueles documentos, o próprio atestado de capacidade técnica, os acervos e o atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços. Então, em empresas, documento de licitação, a gente tem explicação sobre cada um desses documentos, como fazer o requerimento. Mas a gente focou mais em atestado de capacidade técnica, porque eu acho que é o maior número e é o que tem mais complexidade para análise, né? Mais detalhes na elaboração do documento, tá? Os outros são mais simples e no site a gente tem todas essas orientações. Bom, aqui a gente queria deixar algumas recomendações que as empresas podem orientar para o profissional recém-contratado, nutricionista ou técnico. Para facilitar todos esses processos de atualização de dados da pessoa jurídica, do recadastramento e emissão de documentos, para agilizar tudo isso. Então, a concessionária pode orientar esse novo profissional. Qual será a atribuição técnica dele para ele já mandar o recadastramento certo? Se ele vai ser RT da empresa como um todo na jurisdição, se ele vai ser RT de uma unidade ou mais, né? Ou se ele é componente do quadro técnico. Pode orientar também qual é o CNPJ da concessionária que está inscrito no CRN3, no CRN da jurisdição, né? Para que esse vínculo seja correto e não apareça aquela mensagem de aviso que o profissional não tem vínculo no momento da realização do recadastramento de pessoa jurídica. E oriente que ele verifique a sua situação financeira junto ao CRN3. De acordo com as nossas atuais legislações, a pendência financeira pode ser impeditivo para a emissão dos documentos. Tanto a pendência financeira do profissional quanto da pessoa jurídica. Tá? E no site ele pode verificar, pode até fazer parcelamento, se for necessário, tá? Se o profissional tiver alguma anuidade parcelada, mas tiver em dia, a gente não considera pendência financeira, tá? Ele está regular naquele período. E a própria concessionária pode verificar se aquele profissional está habilitado para atuar, ou seja, se ele está com inscrição ativa no Conselho da Jurisdição. No site do CRN3, em autoatendimento, consulta de cadastro, é possível cadastrar, procurar, né, fazer essa pesquisa pelo nome, pelo CRN, se a empresa já tiver essa informação, pelo CPF. Aqui eu busquei a minha própria inscrição para vocês verem, né? Ó, como aparece, a inscrição de técnica no momento está inativa,
e de nutricionista está ativa, tá? Então é possível fazer a pesquisa no site do CNV3 e também no site do CFN também tem essa busca de cadastro de profissionais. Bom, acho que já queria deixar aqui um convite. Em breve vai estar comunicado no site do Conselho, mas a gente vai ter um evento voltado para os nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética que atuam em concessionárias. Vai ser realizado dia 11 de 10 de 2024. Em breve, nas redes sociais, no site do Conselho, vai estar disponível a inscrição. Não é só dia 11, é dia 18, dia 11, 18 e 24. São 3 sextas-feiras. Começa dia 11 de outubro. Mas em breve tem as informações certinhas do site. Bem, bem breve, que já está chegando, né? E aqui a gente queria deixar os nossos contatos, tá? Então, a gente tem atendimento virtual, todos os dias, das 10 às 16. E os e-mails do nosso setor de fiscalização, para caso tenham dúvidas sobre a emissão de documentos, pode mandar direto para a Fiscaliza. Se for dúvidas ainda sobre o processo de recadastramento de pessoa jurídica e de pessoa física, pode mandar para a equipe técnica que Fiscaliza _tech. Então, quando a empresa jurídica abre para fazer a atualização dela, ela pode fazer essa atualização várias vezes ao ano. Ela não pode ter 2 atualizações em andamento. Então, ela Tá. fecha, envia. Foi concluído, enviou, Isso. precisa da nossa análise, se não tiver pendências, será concluído. Aí sim ela pode atualizar novamente se preciso for. Pode iniciar um novo. Ela não pode ter duas simultaneamente. Isso. Se tiver alteração nesse período de análise de vocês, como que faz? Você pode pedir a liberação do módulo, tá? Dependendo de como for, a gente até tenta já analisar para, caso tenha uma pendência, a gente já devolve o módulo para a concessionária, já com algumas orientações, né? Já avisa, olha, você precisa atualizar isso, já vimos que Mas falta aí, quando ela nutricionista precisa aqui. de novo desse formulário para ela atualizar, ela manda por e-mail. Quando olha, teve alteração aqui, preciso mudar. Isso, É por e-mail. para liberação do módulo, exatamente. Tá. Porque quando você Já envia, acontece. você não consegue mais alterar, né? É. Tá? Precisa aguardar a nossa análise e aí o módulo fica liberado novamente. Se for Mas preciso, obrigatoriamente ela precisa fazer a mudança nesse período, ou é mais fácil ela esperar o retorno fechado de vocês e aí depois ela faz a alteração? Eu queria falar sobre isso. Tem a mais ver fácil. com as expedições de atestado, né? Pode falar. Posso falar? Então, eu queria complementar a apresentação da Amanda, que está excelente. Com relação aos atestados, tem essa questão do período de 30 dias úteis, né? Então, digamos que o módulo está enviado já, né? E tem um cliente que você precisa inserir no recadastramento por conta desse prazo. Ah, é um contrato novo, eu ainda não tenho toda a equipe técnica formada, eu estou contratando pessoas, etc. Tal. O que é para ser feito? Isso é uma orientação que a gente dá em toda reunião ou live que a gente faz sobre o tema. É pedir a liberação do módulo, informar esse cliente com o RT geral da empresa e enviar os dados com o dimensionamento correto. Enviou os dados, já fica registrado que atendeu o prazo. Atendeu aquele prazo de 30 dias úteis. Ah, preciso informar um novo cliente ou atender as pendências que tinham sido geradas já antes. Pede para liberar o módulo de novo, porque já vai estar registrado no sistema que você informou aquele cliente no prazo correto. E quando formos analisar a questão do prazo informado, já teremos essa informação de que que foi atendida a questão dos 30 dias úteis. E nesse caso de liberando o módulo, se você já contratou toda a equipe que tem que ficar naquela unidade, vai cadastrar lá o RT da unidade correto, vai cadastrar o quadro técnico correto, e a gente entende que quando enviou o cliente essa informação durante o prazo de 30 dias úteis, que você também tenha informado o dimensionamento correto, mesmo que o quadro técnico ainda não esteja totalmente contratado. Essa é uma questão. A outra questão é com relação a alguns jargões no meio de licitação, né? Se fala muito, quero averbar o documento, quero averbar o documento, quero averbar o atestado. Na verdade, não se averba atestado, né, atualmente.
A averbação existia quando o atestado era registrado, por exemplo, no CRN9, que é o CRN de origem da concessionária inscrita lá, com a sede e tudo mais, e ela queria participar numa licitação no CRN3, e aí a resolução anterior, que já foi revogada, previa um procedimento de averbação no CRN da licitação. Registrava primeiro na origem e averbava esse documento, que era uma ratificação das informações já prestadas. Isso criava um procedimento maior, porque para a gente poder averbar, a gente tinha que consultar o outro CRN para ver se aquilo era uma informação verídica. Então, criavam um expediente, havia uma demora. E o que ocorre é que, tanto na lei de licitações, que já foi revogada, quanto na atual, não se fala em averbação de atestado em momento algum, é registro. Então, na nossa resolução, que é 703, que fala sobre expedição de documentos para a licitação pública, lá está muito claro que a gente só faz o registro desses atestados, emitindo certidão de registro para eles. A averbação não existe, a gente não pratica, então é só para que se acostumem com as nomenclaturas para não haver muita confusão, porque a gente perde algum tempo também explicando que a gente não averba, para ganhar tempo nessas informações, né? Com relação aos requerimentos, né? Hoje os requerimentos para expedição da certidão de atestado de capacidade técnica, quanto para a expedição do atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços, que são feitos eletronicamente pelo autoatendimento com o número de inscrição da pessoa jurídica e a senha. Ela entra no autoatendimento, vai naquele menu que a Amanda informou, lá tem requerimento de protocolo, ela faz o requerimento de um número de protocolo, depois ela vai no outro botão que chama acompanhamento de protocolo, acessa aquele mesmo número, inclui para a certidão de registro o requerimento com a declaração de veracidade e também o atestado em arquivos PDF e clique em enviar. Esse procedimento ele também está orientado lá no próprio site do Conselho, lá no próprio requerimento de protocolo, tem orientações também, e no acompanhamento de protocolo também tem essas orientações. Então é de fácil entendimento, e se houver alguma dúvida, tem os canais de comunicação para esclarecer. Enviou o protocolo enviado até às 16 horas de um determinado dia útil, ele começa a contar como o primeiro dia útil de envio. A partir das 16, só no dia útil subsequente. Então, enviou às 16h30 de uma sexta-feira. Se a segunda for o primeiro dia útil, não for um feriado, começa a contar os 10 dias úteis para nossa análise daquele protocolo específico. A gente utiliza os 10 dias úteis. É raro, mas existe complexidades em alguns casos que é necessário analisar com mais acuidade, com mais demora. O documento ele é complexo. A gente tem documentos de atestados de alimentação hospitalar com 5, 6 folhas, pela quantidade de refeições por tipo que são prestadas e servidas naquele determinada unidade. Vou dar exemplo. Tem a dieta geral e aí tem as dietas transformadas, que são vários tipos de dietas transformadas. E a gente precisa pegar cada um, o de jejum da dieta líquida, o de jejum da dieta pastosa, o de jejum da dieta para diabético, o de jejum da dieta enteral, somar todos esses dejejuns para chegar na transformada, que é informada e comparar isso com o que foi informado ao recadastramento. Então, é muito complexo. Então, a gente atualmente não usa os 10 dias úteis em média, para responder se o atestado caiu numa diligência,
para responder se ele está deferido. E quando está deferido, a gente já envia o documento, né, junto com a resposta, e por e-mail, que é o procedimento atual. E quando não está deferido, que está indeferido, a gente envia um e-mail informando o motivo do indeferimento com o artigo da resolução que determina que aquele atestado não pode ser deferido. Certo? Então, a gente tem ali várias circunstâncias. Os artigos que são mais específicos da resolução, se quiserem estudar isso, é a resolução 703 de 2021, é o artigo 8º, que fala da informação em até 30 dias úteis e que os dados têm que estar idênticos ao que foi registrado e arquivado no Conselho. E o artigo 13º, que é muito parecido com esse, mas ele tem um aspecto particular, que é a questão da pessoa jurídica que não está inscrita no Conselho ainda e começa a atuar nessa área de alimentação coletiva, e ela tem 30 dias úteis, não só para se inscrever no Conselho, como também para informar o cliente. Esses casos que não são informados são esses casos que podem ocorrer o indeferimento do atestado, como também sanções de abertura de processo de infração, tudo que a gente quer evitar, né? Na verdade, qual que é a intenção do Conselho? É que tudo seja feito corretamente para que a gente possa atender a todos nas expedições requeridas. Tem vários questionamentos ali que eu estou vendo, por exemplo, se a gente fosse seguindo ali para tirar, esclarecer Tá as perguntando qual foi a resolução que você acabou de falar. A 703 de 2021. E ela não entrou em vigor em 2021, ela entrou em vigor em 1º de novembro de 2022. A gente teve um prazo também de adequar o sistema, como é uma resolução do sistema, né? resolução Isso CFM, é CFN. Resolução CFM. CFM. CFN 703 de 2021. Só para esclarecer aqui uma coisa. Então, quando se pediu o documento de volta no período lá dos 90 dias, porque precisa fazer a atualização de alguma coisa, é RT que mudou. Não é difícil de acontecer. Sim. O prazo, aí ele recomeça da data que fez a atualização ou ele já conta da quando mandou pela primeira vez? Você está se referindo ao quê? Na expedição do documento ou na análise do recadastramento em si, que é uma outra situação? Então, O prazo de análise Que é o que demora mais tempo. O prazo de análise é a cada envio. Por isso que a gente está tentando diminuir. Então, por isso é melhor esperar o retorno fechado, ok, e depois mandar a alteração de LT. mas se você Porque tem senão a clientes gente novos, fica- você cai nesse problema que eu expliquei. Aí vai passar dos 30 dias de contrato iniciado. E aí, entendeu? E aí é um Aí problema esse que eu acho que é a dor de muitas empresas, Uhum. porque a alteração de LT é grande. E aí, dentro do período de 90 dias, numa empresa que tem 70 unidades, imagina quanto de LT que tem alteração, que pode acontecer. E aí, se todo o tempo fica... Não sai o documento. Uma outra E coisa. eu acho que a maior dor é essa, sabe? Depende, até mesmo por isso que às vezes a empresa pede liberação do módulo e a gente não libera no mesmo momento. Às vezes a gente prefere demorar 2 dias para liberar, mas a gente já libera depois de feita a análise. Porque já adianta, né? A gente já verificou, então já devolve para você. Alterar aquela LT Tá, que mudou e mais já pede alguma para outra você coisa de de você. objeto, já adianta, entendeu? tá. Eu tenho 3 perguntinhas aqui, ó. Primeiro é assim, a empresa, ao cadastrar uma RT de uma concessionária de alimentação, está inserida numa escola particular em atividade, é para colocar UAM, concessão, né, ou ambiente escolar privado, porque já teve situações de colocar concessão e foi solicitado para alterar e vice-versa. Tem 2 campos. Tem o campo do segmento da empresa, que aí seria o ano. Assim, né? E se for, essa pergunta se for sobre o encaminhamento profissional, lá não é o segmento da empresa, é a área de atuação. Então, a área de atuação é frente ao próprio cliente faltar. Então, seria alimentação escolar privada. Então, para o profissional é alimentação privada, Isso. escolar privada. E para a empresa é o AMPO. Isso. É isso?
Concessionária de alimentação que tem coordenadores de áreas diversas, hotelaria, gastronomia, nutricionista. Quando é nutricionista, mesmo não atuando como tal, precisa informar o CRM? Se sim, entraria em qual atribuição técnica? Tá. Só é informado no recadastramento o nutricionista que está atuando Como nutricionista. como nutricionista. Ele pode atuar em uma área diferente. Se for o caso, pode colocar ele como quadro técnico relacionando ao CNPJ inscrito Da matriz. Isso, porque ele vai ser considerado quadro técnico complementar da concessionária e não de uma unidade específica. E uma outra que é ao cadastrar uma RT de unidade, primeiro cadastramos a concessionária de alimentos, em seguida a unidade de nutrição. No cadastro da matriz da concessionária é obrigado a colocar a distribuição das refeições, porém a matriz é uma sede e não uma UAM. A distribuição entra somente na unidade. Nesse caso eu coloco o número de refeições zerado ou o mesmo da unidade. Já recebi instruções diversas, nesse caso, de diferentes técnicos do CRM. Tá. Na verdade, não tem importância. O que a gente vai apertar nesse caso é para informar no cliente. Tá? Sabe ficar na dúvida? Lá tem um campo que é descrição das atribuições / observações. Ela pode esclarecer isso. Eu zerei porque, de fato, eu só estou na unidade, vou repetir porque eu não sou RT geral. Tá? Mas, em geral, assim, a gente nem considera. Se ela é RT de unidade, a gente não vai considerar nesse momento o dimensionamento da concessionária, porque ela não é responsável pelo todo. Tá. Eu queria falar uma situação com relação à informação do cliente, que muitas vezes a pessoa jurídica inscrita no conselho, ela por força contratual, ela abre uma filial naquela região, digamos, em Sorocaba. Preciso abrir uma filial em Sorocaba, porque por força contratual tem que ter uma filial aberta lá, e o meu cliente é a Bosch que tem lá em Sorocaba. Na verdade, você está... se não é uma cozinha que transporta o alimento para esse cliente que eu estou citando, um exemplo, essa filial ela vai ser informada só o CNPJ sem dimensionamento e tem que informar obrigatoriamente o cliente, com a razão social dele, com o CNPJ dele e o serviço que é prestado lá. Por 2 motivos. Porque a sua CRR provavelmente terá que sair com aquela filial informada para que, se for participar de uma licitação, não haja um problema de impugnação, porque o contrato está constando uma filial que não consta no documento. Essa é a primeira situação. A segunda situação é que, na hora que nós vamos analisar o atestado, a gente não vai analisar o CNPJ filial da concessionária. A gente vai analisar o atestado conforme os dados daquele cliente. O atestado está lá, Prefeitura de Sorocaba, com o CNPJ X, a gente vai olhar se foi informada a Prefeitura de Sorocaba com o CNPJ X. Se não está informada a filial, já dá um problema. Porque não informou no prazo, não informou o cliente com os dados corretos, e é motivo de indeferimento. Então, essas coisas têm que ter atenção. Eu tenho uma filial naquela localidade para atender o contrato e tenho o cliente naquela localidade. Tem que informar os dois para atender essas 2 situações. E se o alimento é transportado? Na cozinha daquela filial, você vai informar todo o dimensionamento que é praticado lá, porque ele pode também estar transportando para várias unidades na mesma região. E em cada unidade, você vai colocar também que a alimentação é transportada, e cada uma com a sua, de acordo com o contrato que é praticado. Tá bom? Então, digamos assim, tem uma cozinha central que produz 1.000 refeições e transporta 1.000 almoços e transporta 100 almoços para 10 clientes diferentes. Então, 1.000 almoços transportados e em cada um recebe 100 transportados. Vai ligar a informação. Que vai ligar os atestados e tudo mais, tá bom? Tem 2 perguntas no chat. Isso. Era complementando uma, Amanda, né? Ela tinha perguntado a Thalita.
Como agimos no caso de a empresa ter a filial constituída na Junta Comercial e Receita Federal, mas ainda não tem atividade? Tive casos da análise do CRM entrar na questão de que temos a filial registrada na Junta e não indicamos a RT, mas não teria como, porque ainda não estamos operando. Acho que não é verdade, né? Sim. Então, o caso aí tem uma filial, mas ainda não tem atividade de alimentação e nutrição no momento, né? Ela pode ser informada se a filial não é recadastramento da pessoa jurídica. Tem um campo de observações também no dimensionamento, então você pode esclarecer ali bem resumidamente que aquela filial ainda não está em atividade. E o módulo de recadastramento de pessoa jurídica, ele tem uma regra que ele consegue identificar se o começo do CNPJ é o mesmo do CNPJ que tem inscrição no conselho, ele entende que é uma filial da própria empresa. Então pode ser que seja realmente só um escritório. Não vai ter dimensionamento, não vai ter RT. Então, nesses casos, o sistema permite que seja enviado sem RT. Se for CNPJ diferente, ou seja, é um cliente, o sistema não vai deixar enviar se não tiver o RT cadastrado, tá? E aí, quanto à observação, porque pediram esclarecimento, né? Tem aquele campo de observação, coloca ali resumidamente que não tem atividade, já evita esse pedido de esclarecimento por parte do CRN. Tem uma outra também, da Thalita, novamente. Temos muito problema de unidades que o cliente não solicita o CRQ, porém, por problema em outras unidades, não consigo atender esse cliente. Exemplo, de outra unidade, a RT ter débitos que está negociando e nós, empresa, ainda não conseguimos concluir. A minha pergunta é essa: se não existe nenhuma certidão específica que eu consiga emitir para mostrar que essa unidade dele está ok, mesmo sem ter o CRQ, que é em razão de outra unidade com pendência. Tá. Só para esclarecer antes, um profissional que negociou, se a parcela estiver em dia, né, a gente não considera pendência financeira, tá? A certidão de registro de unidade, realmente, ela só é válida juntamente com a CRR, se possível, né, o que ela está falando. O documento que ela vai poder emitir nesse momento é a anotação de responsabilidade técnica, tá? Que é exclusivamente daquele profissional daquela unidade. O documento não é mais CRQ desde 1º de novembro de 2022 também. É CRR. Certidão de registro e regularidade. O anterior é que chamava CRQ, que era certidão de registro e quitação. Mudou a resolução, mudou a nomenclatura. Eu acho que a pergunta da Thalita foi mais em relação a isso, né? Porque tem que juntar a informação de todas as unidades para gerar o CRR. Então, se tiver uma unidade que ainda não mandou a informação completa, ela não vai sair o CRR. Porque ela não quer do profissional, ela quer da unidade. Da unidade. Independente, na verdade tem que ser a empresa, é como se fosse a empresa fazendo representando todas as unidades ali, né? Então, se uma tiver sem a informação correta, as outras não. A certidão de registro da unidade não vai ser possível. Tá? E, assim, esse mesmo procedimento, esse é um dos motivos que a gente está tentando agilizar todos os prazos. A gente também tem outros projetos em andamento, que é um novo modelo, digamos assim, de cadastramento de pessoa jurídica, para que as informações sejam mais independentes, mas isso ainda está em projeto, porque depende de uma grande atualização do sistema. A gente já está pensando nisso, tá? Já há bastante tempo. Mas no momento é isso mesmo, a certidão de registro de unidade só é válida junto da CRR. Então, nesse momento, só seria possível a anotação de responsabilidade técnica. Isso. A Cibele também Oi. Oi, tô aqui ao vivo. Posso complementar essa minha pergunta? Pode. Até aproveitando a pergunta que foi feita anteriormente, eu tive caso, até coloquei aqui no chat, mas assim, eu tive caso de perda de prazo de BID por conta de estar em análise os nossos processos e ainda não ter emitido o CRR, e assim, fica muito complicado, porque assim, o cliente só aceita, principalmente quando é licitação pública, ou uma licitação de grande porte, tipo Petrobras, Transpetro,
Então, assim, eles só emitem, só nos liberam participar do BID, isso só de colocar documentação se a gente tiver exatamente esse documento. Então, assim, aproveitando a pergunta da Thalita, não existe, você acabou de falar, né? Não tem como liberar, mas não existe como a gente ter algum documento que a gente possa expressar para o cliente, estamos em adequação, porque assim, o cliente fala, parece que não está dando trela nenhuma, ou o que é pior, a gente internamente, como empresa, né? Isso é solicitado muitas vezes pela área comercial ou pela diretoria, e a gente, como qualidade, falar que não tem, parece que a gente não está fazendo nada. E a gente fala, mas o CRN não liberou. Mas por que você não conseguiu isso com o CRN? Então, assim, é uma força que a gente queria aqui, falando em nome das qualidades, que aí acho que eu tenho várias pessoas aqui que também passam pelo mesmo problema, que se tivesse o CRN, tivesse algum documento que a gente pudesse apresentar até como defesa para a gente que está sendo analisado, porque é muito complicado falar que não tem um documento porque não foi emitido pelo órgão. Gerar um protocolo, gerar uma análise, né? Protocolos de Que ajuda cadastramento de muito. pessoa jurídica, realmente a gente não tem. Mas, enfim, quando você acessa, mostra que o cadastramento está enviado ou está em andamento. Não, é um protocolo, mas você pode demonstrar com a tela que a atualização de dados você já enviou e a gente tem um prazo no site, né, visível para todo mundo. Eu acho que o que pode ajudar também é se atentar ao prazo de validade da certidão, porque a certidão de registro e irregularidade, ela é emitida até dia 30, a validade, né? 30/4 do ano seguinte. Então, assim, quando chega o ano seguinte, você não espera o vencimento para solicitar, né? Por isso que a gente envia, né? Eu falando do prazo, esse prazo recomendado. Né? A partir do início da segunda quinzena, ele já está aberto para fazer atualizações. E a recomendação é que o faça até 31 de março, para justamente dar tempo de analisar e expedir documento que está vencendo em 30/4. Então, A gente até faz, aproveitando, a gente faz dentro do prazo, coloca, mas como tem muitas mudanças, né, principalmente de RT, a gente tem uma quantidade absurda de turnover nas empresas, então, assim, a gente está o tempo todo atualizando, e aí a gente perde esse prazo para informar, olha, parece, assim, eu estou falando assim como um desabafo até, porque parece que a gente está mentindo que a gente não fez, mas a gente fica o tempo inteiro entra no sistema, libera, e quando vai ver, a RT já foi mandada embora. Então, assim, é uma dificuldade hoje de mercado, né? Então, se tivesse algum documento, porque a gente até tira print disso, mas você dá um dia ou dois, já está diferente, né? Então, isso é com a nossa complicação. Eu acho que o que resolveria mesmo é o projeto que eu citei, que a gente está pensando, de desenvolver nova lógica no cadastramento de pessoa jurídica para que a análise fosse mais individualizada de cada unidade. A gente entende que realmente, quanto maior o concessionário, maior o número de clientes, mais difícil é toda essa atualização. Tá? Então, tudo que eu orientei, por exemplo, de orientar o novo nutricionista, já fazer o cadastramento, de já verificar se ele não tem pendência financeira, se ele está habilitado, acho que tudo isso ajuda com a atribuição dele. Mas tem outra coisa também, tem outra possibilidade, que assim, na verdade, ele nem é formal, digamos assim, não consta na resolução, mas é uma coisa que acaba acontecendo. Muitas vezes a concessionária demonstra necessidade, pede urgência e a gente acaba concedendo documentos provisórios, tá? Que geralmente tem a validade de 30 dias. É uma possibilidade. Mas eu repito que, assim, isso nem consta na resolução, tá? Mas por necessidade a gente acaba concedendo. Mas aí precisa demonstrar o quê? demonstrar a necessidade que você precisa. Está já Tanta dentro do urgência, PID, exato. o PID exige. Documentação, Lembrando que o documento master da empresa, que é a CRR, se não houve alteração de alguns itens que são obrigatórios para constar nesse documento, ele não vai perder a validade mesmo que você tenha um RT de unidade lá alterado. Exemplo, se mudou o endereço da matriz, invalida o documento. Se mudou o capital social, invalida o documento. Se mudou algum item do objeto social, às vezes o objeto social é extenso. Muda algum item dali, há uma alteração contratual que muda,
esse item, aí invalida o documento. Se há uma alteração do RT geral da empresa, né, trocou também, você enviou o recadastramento, mas ainda não tem, já invalidou o seu documento. Tá? E outras informações, se tiver alterado algum endereço também, ou das filiais que constam no documento. Aí sim, tem-se um problema maior. Caso contrário, uma simples entrada de cliente e saída não invalida o documento já expedido. Tá bom? Agora, o protocolo, eu estou aqui pensando se é uma coisa que é bom para vocês. A gente pode levar essa sugestão lá para o nosso TI, né, para ver se existe essa possibilidade e seja emitido esse protocolo. Então, a gente pode enviar, a gente pode levar lá para... Mas eu digo assim, todo um caso. Já lança isso lá, já gera a data e a hora, já consta com um número de protocolo, de repente, né? Então, podemos levar a sugestão, né? Se fosse um ofício gerado por protocolo, né? Que seja manualmente. Um ofício gerado por protocolo, manualmente. Vamos levar a Mediante sugestão para você para ver se assim, se melhora para você de alguma forma. Texto tá? assim, o seu recadamento foi Sim, mas enviado aí tal tem dia, um tal problema. horário, estamos em Não, análise. o pessoal continua que, Thalita, por exemplo, a questão da Sibeli é mais por conta de não conseguir enviar o recadastramento, por conta de problema em outra unidade, não consigo mostrar em andamento. Então, precisamos ao menos de algo que mostre que aquela unidade está ok. Que é o que acho que vocês falaram agora do protocolo. E é o que a Verônica também conclui, que as empresas não aceitam evidências informais. Então, acho que o protocolo seria realmente o que... Eu acho que vamos levar isso, a gente já conversa com o nosso TI para ver se tem essa possibilidade. Ajuda muito, com certeza. Que a unidade está ok, eu acho que só a certidão da unidade mesmo, porque a anotação de responsabilidade técnica é possível nesse momento, mas ela não garante que o quadro técnico está adequado, né? Então, o adequado mesmo seria a certidão de registro de unidade, nesse caso. Terrível. Mais algum? Distribuição da carga horária nas 44 horas semanais. Colocamos por horário de intervalo de 1 hora. Qual o procedimento correto? Principalmente quando temos que dividir entre 2 ou mais unidades. Principalmente porque está amarrado à legislação. Horário de almoço, acho que está querendo dizer aqui. Lá tem os campos para distribuição da carga horária, ou seja, o horário de entrada e saída, né? E tem a carga horária semanal. Pequenas divergências, a gente não gera pendência por conta disso. A gente entende que é horário de intervalo, não tem muito problema quanto a isso. Tá. A não ser que seja muito discrepante, né? Ela distribuiu 20 horas e informou 10. A gente ouve de esclarecimento. Outra coisa é como é que é o critério, né? Qual o critério para avaliar a carga horária menor do que prevê a legislação? Uma unidade muito pequenininha, entendeu? E às vezes, sei lá, 15 horas por semana está contemplando e não há necessidade, sei lá. É mais ou menos essa pergunta. Como é que faz para avaliar isso? Olha, eu acho que a nossa portaria, porque assim, esse parâmetro tem na resolução do CFN, a 600, mas na verdade a gente usa a nossa portaria do CRN3, né? Eu acho que a nossa portaria é até mais maleável quanto a esse tipo de dimensionamento. Que é aquelas de 2018 que você estava falando. Isso, tá? sim. Tá, todas estão no site do CRN3. Ela considera que o nutricionista pode assumir responsabilidade técnica de até 5 unidades, desde que as 5 unidades não somem 1.000 refeições. Tá. Eu acho que isso costuma atender a maioria dos casos. Tá bom. Tá? Qual relação o CRN estabelece com as visas para a RT? Vigilância sanitária, né? Qual é a relação? Se há alguma relação. A comunicação entre os órgãos? Não tem. Oficialmente, não. Tá. Esporadicamente, a gente até recebe o contato de algum fiscal de vigilância, pede algum esclarecimento. Mas isso não é... Mas não tem Dá uma validação, uma anotação apresentada. E são responsabilidades técnicas diferentes. Né? Sim. Perante a vigilância sanitária, você tem um contexto, inclusive o dono de alguns estabelecimentos, dentro da característica da empresa, podem ser LPs, né? E é... Perante o conselho, perante o conselho, não, né? São... Perante o conselho, não sei exatamente quais. Não, mas é isso, já responde. Deixa eu adiantar, até falando ainda da vigilância sanitária, outra coisa que a gente tá em projeto também.
A gente tem recebido uns dúvidas, questionamentos, enfim, porque parece que alguns municípios a vigilância está solicitando a anotação de RT com o nome e CNPJ da filial da concessionária, o que não é o que a gente costuma fazer. A gente costuma emitir com a CNPJ e razão social do cliente. É uma adaptação do sistema que a gente também está pensando em fazer. Nesses casos, geralmente o profissional acaba reenviando com os dados da filial para que a gente emita uma nova anotação de RT. Acho que o adequado, se possível, seria que tivesse já os dois CNPJs, já iria agilizar. Mas isso a gente já está pensando também, porque tem sido questionamentos frequentes. Tá. E a última aqui qual é o melhor canal de comunicação para tirar dúvida? Que seja com mais rapidez. Porque o que ela diz aqui é que às vezes precisa ir pessoalmente. Eu não consigo ter retorno. Olha, a gente tem e-mail realmente tem um grande volume, a gente tem telefone, mas acho que o pessoal tem utilizado mais mesmo o atendimento virtual. Das 10 às 16, tem um ícone lá de atendimento virtual logo no site, na página inicial do E o site. presencial é só com agendamento, né? E a gente não aceita a entrega de qualquer tipo de documento físico, né? Então, a pessoa às vezes se apresenta lá no conselho querendo dar entrada numa inscrição, ou querendo entregar lá a documentação para anotação de RT, ou querendo até mesmo expedição de uma certidão dessas que eu citei. E a gente não recebe nada. O máximo que pode acontecer é, ali no esclarecimento de que a gente não recebe, ela já enviar o e-mail dali mesmo, a gente vai lá, vê se está tudo certo e fala assim, agora você tem que aguardar. E também não entregamos fisicamente nada. Desde o início da pandemia que não se faz mais documento físico. Isso está tudo previsto em legislação, tá? Do sistema. Mais alguma lei, não? Então, acho que é isso. Podemos encerrar. Foi muito bom. Que bom. Deu para esclarecer, Obrigado. né? Ótimo. O mais importante, acho que vocês ouvindo as dores, né? Sim. E pensarem no que Pode para melhorar. melhorar o que vocês já estão trabalhando para Tá. ajudar com eles, tanto para o lado de cá quanto de vocês também. Porque é surreal esse tipo. Não, porque é isso que a gente falou, né? Porque fica de trabalho para a gente e para vocês. Porque se vocês enviam da melhor forma para a gente vai analisar, acabou, finalizou. Agora, se vocês mandam com pendente, você fica esse vai e volta. Vai e volta, que é ruim para a gente também. Como a gente não cobra mais taxa de expedição de lado, o volume aumentou. Instituições que não pediam porque tinham mais dificuldade para fazer pagamento passaram a pedir. Entendeu? Então, também aumenta o volume de expedição, evidentemente, que cria uma receita. Tem a receita, que é muito pior. Foi pesada. O corte foi pesado. Então, pessoal, espero que tenha atendido a necessidade. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Entraremos em contato novamente com o conselho, se preciso for. E a ABERC agradece a participação de todos, em especial o pessoal do CRM. Boa tarde, obrigada. Obrigada. Obrigado.